E aí, sétimo ano, como que vocês estão? Tudo bem? Olha eu aqui no mesmo bate-quarto e no mesmo bate-domingo, não, no outro domingo, no mesmo bate-domingo, não, no domingo diferente, para gravar a aulinha de vocês, tá? Ô pessoal, vamos acompanhar aí, tá? Não é todo mundo que tem esse privilégio de ter aulas à partes, não, tá? Vocês têm que entender que a professora tá abrindo mão aí de uma parte do dia para ajudar vocês, para vocês irem bem na prova paulista, para vocês irem bem no Saresp. Eu vou repetir isso quantas vezes for possível, tá? E vejam o vídeo, porque vai ter tarefa de casa. Eu vou corrigir, eu vou dar visto, porque não faz sentido vocês fazerem alguma tarefa sem eu corrigir e dar visto, tá? E hoje a gente vai falar sobre introdução aos domínios morfoclimáticos do Brasil. Na última aula que foi em sala, vocês montaram ali um mapa todo colorido, todo bonito sobre biomas, né? Domínios morfoclimáticos está um pouco relacionado a biomas, tá? A gente ainda vai seguir dessa linha, que fala justamente aí da vegetação, do relevo e de tudo mais. E aí, o nosso objetivo da aula de hoje é compreender o conceito de domínio morfoclimático e como os fatores naturais influenciam a formação da distribuição dos domínios morfoclimáticos brasileiros, tá? E aí, quando a gente fala de fatores naturais, eu tô falando de clima, eu tô falando de relevo, eu tô falando de vegetação, eu tô falando de tudo isso, tá bom? Vamos lá, a gente já aprendeu o que são biomas, mas o que são biomas e por que eles são importantes? Por que será? Fica essa perguntinha aí para vocês fazerem a reflexão. Depois vocês escrevam no caderno o conceito de bioma. Então, a primeira tarefinha é essa, eu quero que vocês coloquem no caderno como vocês definiriam o conceito de bioma, tá? De tudo que a gente já aprendeu até agora, que a gente aprendeu os biomas, a gente falou sobre eles, a gente escreveu, falamos sobre as características deles. Então, agora eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês 3, 4 linhas de como você definiria bioma, tá bom? E aí, quando eu vou falar de domínios morfoclimáticos, são grandes unidades naturais no território brasileiro, tá? Integrando os aspectos, tá? Ela integra, ela une os aspectos de relevo, clima, vegetação, solo e outras características físicas do locais, tá? Que possa surgir. Esse conceito foi elaborado por um geógrafo, o Aziz. Aí é Aziz Ab Saber. Eu acho que é assim. Eu não sou muito boa para pronunciar nome que não é português, não. Mas depois eu vou escrever eles, vou deixar o nome dele aqui no cantinho da tela para vocês saberem como que se escreve, tá? Ele enfatiza a relação entre morfologia, o que é isso? Relevo, como se formam as rochas, os solos, o relevo. Lembra que eu falei para vocês que relevo é a maneira como que o solo se comporta assim, como ele se forma, as mudanças nele. Porque assim, a gente sabe falar o que faz parte do relevo, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de definir o que é relevo. Então, nada mais é do que relevo, é o jeito que o solo se apresenta, montanha, planície, planaltos, depressões, tá? Picos, isso é relevo. Tá bom? Então, assim, ó, ele enfatiza essa relação entre a morfologia, que é o relevo, e seus constituintes, como solos e rochas. Que aí o relevo é o jeito que ele se apresenta. E dentro do relevo tem solo, rocha, o clima, e aí são os elementos fundamentais na formação da paisagem natural. Por quê? É o que eu falo para vocês, uma árvore de clima frio não vai se adaptar num local quente. Então, o clima, ele determina também o tipo de vegetação, tá? Então, assim, vamos lá. O clima, que são os elementos fundamentais na formação da paisagem naturais que influenciam a atividade humana, tá bom? Então, a gente, domínios morfoclimáticos, tem essa relação. Os domínios morfoclimáticos são definidos pela interação entre elementos naturais, relevo, clima, vegetação e solo. Essas interações formam paisagens, tá? Conforme interage o solo, por exemplo, uma planície, e aí, ó, uma planície, por exemplo, não tem nenhuma montanha que impeça a passagem de massa de ar que vem. Já se eu tiver, vamos supor, mais perto do litoral, e ali onde tem montanhas e planaltos, aquelas montanhas e planaltos já interferem na movimentação das massas de ar, entendeu? Então aqui, ó, olha para você ver o tanto que o relevo é importante. O clima se o clima tá frio, se ele tá quente, como que ele se ele é um clima mais ameno, se venta muito, se chove muito. A vegetação, que são as plantas do local, e o solo. Também tem vários tipos de solo. Tem solo arenoso, tem solo mais barrento, tem solo que é mais rocha, entendeu? Que é ali a rocha decomposta, aquela pedregulho. Então, tem vários tipos. E eles juntos formam uma interação. Essa interação forma as paisagens específicas, que se refletem a diversidade do território brasileiro. O Aziz classificou os domínios morfoclimáticos brasileiros em 6: amazônico,
amazônico, cerrado, caatinga, mares de morros, araucárias e pradarias. Gente, não vamos confundir esses seis com os biomas. Tá? Aqui são domínios morfoclimáticos. E aí eu vou deixar o nominho deles aqui no canto da tela para vocês anotarem no caderno para não esquecer. Faz essas anotações aí, tá? Ó, amazônico, cerrado, caatinga, mares e morros, araucárias e pradarias. Entre eles existem faixas de transição. O que que é isso? É aonde está terminando um e começando o outro. Ali você vai encontrar os dois tipos de domínio, porque eles estão transitando, passando de um para o outro. Aí aqui o que eu falei, entre eles existem faixas de transição, regiões onde característica dos dois domínios se misturam, tá? Que foi o que eu falei. E aí, clima? Clima é a temperatura, a umidade, o regime de chuvas, e eles influenciam diretamente na vegetação e no desenvolvimento do solo. O relevo determina o escoamento das águas, a circulação das massas de ar, que foi o exemplo que eu dei para vocês, onde é mais alta as massas de ar não vão transitar, a incidência solar, profundidade, a fertilidade do solo. Tem lugar aí que conforme o relevo o sol vai bater mais, o sol vai bater menos. Se for muito alto vai estar frio, vai estar gelado. Então o relevo ele determina também várias coisas ali do domínio, tá? Desde o escoamento de água até se vai ser mais frio, se vai ser mais quente, tá? A vegetação é o resultado da adaptação do clima ao solo. A vegetação protege o solo contra a erosão. Gente, a vegetação em geral, grama, árvore, ela protege para que não tenha erosão, ela é uma cobertura no solo, tá? Então é muito importante. E ela é a combinação ali do clima, do relevo, tá? E do solo. E aí, de acordo com os três, vai ter a vegetação própria para aquele lugar. E por último, o solo, que é o tipo de solo influencia como a vegetação pode se desenvolver. A vegetação, na verdade, para ela se formar, ela vai depender dos outros três. O clima, o relevo e o solo. Dependendo dos três, vai ter a vegetação própria para aquele local. E aí, eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Anotem no caderno, respondam que a gente vai corrigir em sala de aula. Fatores dos domínios morfoclimáticos. Qual dessas características não é considerada um fator de interação na formação dos domínios morfoclimáticos? Clima, a vegetação, o relevo ou a fauna? Uma diquinha aí, tá? Tem uma palavrinha aí que eu não falei até agora. E aí tem a domínio morfoclimático, representa a integração de fatores naturais, clima, relevo, vegetação e solo. Os biomas focam principalmente na vegetação predominante, tá? O domínio morfoclimático formam grandes paisagens naturais no Brasil e os biomas destacam a biodiversidade presente em cada região. Domínio morfoclimático analisam as condições naturais de forma integrada e resulta em áreas relativamente homogêneas, e os biomas enfativam os seres vivos como aspecto principal. Esse quadro que eu li para vocês, literalmente eu li, é um quadro que eu vou levar para vocês colarem no caderno de vocês e eu vou deixar aqui no cantinho da tela também. E aí, ó, dito isso, tem uma atividade no livro de vocês que eu quero, as atividades do livro de vocês, eu quero que vocês façam para a gente corrigir em sala. Daqui a pouco eu falo o número do slide para vocês acharem a página lá, tá? Os 6 domínios morfoclimáticos e as faixas de transição. Domínio amazônico são florestas densas com rios sinuosos. O que são? Não vou explicar sinuosos. Vocês vão colocar no vocabulário a palavra sinuosos, tá? E a gente vai corrigir. Formando uma paisagem exuberante e contínua. Domínio do cerrado, árvores retorcidas, espaçadas e vegetação rasteira, com presença de chapadas. Domínio da caatinga, vegetação seca com cactos e arbustos, compondo uma paisagem semiárida e tons acinzentados. Domínio dos mares e morros, relevo ondulado, semelhante a meias laranjas, coberto por matas verdes e densas. O domínio das araucárias, florestas com pinheiros altos e espaçados, criando uma paisagem característica do sul. E domínios das pradarias, campos planos e abertos, com vegetação rasteira, que dominam o horizonte do extremo sul do Brasil. Faixas de transição, que é onde eu te falei que os domínios se misturam. As faixas de transição são áreas onde os dois domínios se encontram, resultando em uma combinação
classificação de elementos naturais. Eu também vou levar esses cards para vocês, eu acho interessante vocês terem eles, tá? E aí, ó, biomas e domínios, uma relação integrada. Vamos lá? Vamos falar? Eles não estão separados, eles estão integrados. O que que é isso? Eles estão misturados, tá? Os biomas, apesar de ter uma classificação diferente, estão contidos no domínio morfoclimático. Eles estão contidos, eles estão dentro dos domínios morfoclimáticos, tá? Um exemplo é o bioma da Mata Atlântica, que está inserido dentro do domínio dos mares e morros. O estado de São Paulo, que na classificação dos biomas possui a presença do Cerrado e da Mata Atlântica, tem como domínio predominante mares e morros. Já as características desse domínio, principalmente o relevo, são marcantes na paisagem do estado. Então, eu pego a Mata Atlântica, ela está dentro do domínio mares e morros. E ali o estado de São Paulo, ele tem dois biomas, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. Mas os dois estão dentro do mesmo domínio morfoclimático, tá? Que é mares e morros. Aí tem mais uma atividade no livro que é para vocês fazer, que é associar a paisagem aos domínios morfoclimáticos. Gente, a gente vai corrigir em sala, viu? Nós não vamos corrigir agora no início da semana. Vamos começar a corrigir no final da semana. E se não der tempo, a gente corrige, termina de corrigir na segunda da outra semana, tá bom? E aí vocês vão fazer as atividades e a gente termina por aqui essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tira em sala, tá bom? E tenham um excelente domingo, uma excelente semana. Beijo no coração de todos. Bye, bye.